conseguir pensar um pouco do que a gente transmite, do que a gente entende a nossa identidade. Aquilo que é passado, por exemplo, da nossa família, pode contribuir para a nossa identidade, a nossa diferença de personalidade pode contribuir para a nossa identidade. Então aqui o objetivo é cada um, de repente, trazer um pouquinho daquilo que você tem da sua identidade, se você desde sempre tinha muita consciência da sua identidade ou algumas coisas você foi descobrindo depois. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês entenderem. Eu nasci surdo, único surdo, numa família de todos os ouvintes. Então, para eu reconhecer a minha identidade, demorou um pouco, porque eu era sozinho nesse mundo. E aí, eu sei que cada um traz, de repente, uma bagagem parecida e depois reconhece a identidade. Enfim, às vezes já reconheceu desde criança, às vezes não. E de repente a gente trazer essa reflexão de quem eu sou, do que entender um pouco mais o meu estilo, por que eu uso esse cabelo, por que eu faço esse penteado, por que eu costumo usar essas roupas, por que eu frequento tais lugares, quais são as minhas companhias e se eu sou assim porque eu tive o estímulo da minha família, todos são assim, ou porque eu sou diferente, de repente eu percebi que aquela forma não era o que combinava comigo e me tornei muito diferente. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas assim, por qual relação que teria isso com essa exposição, essa ocupação? Porque Abdias Nascimento teve uma época que ele reforçou mais ainda a sua identidade e ele continuou transmitindo e empoderando outras pessoas. E aí, voltando ainda ao exemplo que eu estava falando, eu, como criança surda, eu vi a minha família toda de ouvintes e a maioria, 99% das pessoas brancas. Então eu queria ser branca, eu não entendia por que eu era diferente. E aí depois eu comecei a me encontrar com outras pessoas negras, com outras pessoas surdas, e falo, não, eu sou negro, eu sou surdo, eu estou feliz assim, eu tenho o meu protagonismo, eu nasci assim, eu tenho esse perfil, meus traços são dessa forma, e às vezes eu deixo o cabelo grande, às vezes eu tranço, às vezes eu deixo mais curto, como vocês estão vendo, faço a barba, eu uso tênis, eu pratico esportes, e eu sempre me tenho como referência essas estampas africanas ou outras personalidades negras como se vestem, e eu comecei a perceber essas influências e trazer para o meu estilo, para a minha vida e trazer sempre algo relacionado às minhas raízes. Então, se cada um quiser trazer um pouquinho de um depoimento igual eu falei agora. Eu acho essa questão muito interessante de se tratar, porque na verdade eu divido em tem dois marcos na busca da minha identidade negra. Apesar de que eu sempre me reconheci como negra, na minha família não se teve um discurso da questão racial, do racismo. Também não se teve uma preocupação em inserir a gente dentro da cultura mesmo negra. E aí, quando tem dois marcos que eu acho que eu comecei a me relacionar com as pessoas negras. Quando eu entrei na faculdade, eu procurei um grupo de bate-papo. E aí eu comecei a me relacionar com as pessoas negras. E eu achava que eu tinha me encontrado. Mas eu acho que o meu na verdade são três marcos, tá? Acho que o meu segundo marco maior foi quando eu resolvi assumir meu cabelo. De entender que não é só uma questão estética. Eu inclusive acho que essa pode ser a primeira porta para as pessoas terem contato com a cultura negra. Não é um processo fácil, um processo de transição. E não é qualquer pessoa que talvez ainda esteja preparada. Eu acho que qualquer pessoa pode, mas a sociedade ainda não está preparada. Porque a sociedade ela aceita os cachos. Ela não aceita o cabelo crespo. Ela não aceita o cabelo que não tem definição. Então, ainda apesar da gente hoje ter produtos para isso, eu acho que é uma luta nossa que a gente tem que
continuar travando. E a terceira foi a questão, depois que eu tive filha, que eu até uso o termo que é a maternância, que é a maternidade que leva à militância. E aí eu percebi que apesar de eu ter escolhido o nome dela, ter as bonecas negras, os livros, mas se ela não convivesse com negros, nada disso eu acho que fazia sentido. Tem que ter convivência para encaixar. Assim. Então eu estou nesse processo hoje, eu faço parte de um grupo de mães que se chamam Mães Pretas, que me ajudam muito. E eu acho que a gente tem que procurar esses eventos pretos para a gente também ter educação, porque eu não tive muito. Então eu estou procurando isso. Por exemplo, eu não tinha ouvido falar muito do Alvin Dias, para falar a verdade, e eu estou achando incrível a exposição. E eu acho que é isso, acho que a gente tem que procurar mesmo se informar e a gente tem que estar entre os nossos. Eu acho que isso é muito importante para a gente se reconhecer. Legal, mais alguém? Tem os marcos mesmo, como ela está falando. O meu primeiro marco foi a maternidade também. Quando eu estive grávida, aí eu comecei a pensar nisso. O pai da minha filha é um pouquinho mais escuro do que eu, mas tem o cabelo liso. E aí eu comecei a pensar, e quando eu vi que eu ia ter uma menina, aí eu pensei mais ainda. Então eu lembro que no primeiro dia de creche dela, eu arrumei ela e falei pra ela, quando falarem do seu cabelinho, e eu nunca prendi também o cabelo dela, nunca coloquei aquelas coisas de ficar preso e tal, sempre deixei ela na liberdade. E cuidava com carinho, com atenção, e passava amor pra ela em relação à aparência dela. Então eu empoderei ela desde sempre. E o primeiro dia de creche, o meu discurso foi pra ela, quando falarem do seu cabelinho, você vai falar que Papai do Céu não faz nada feio e que quem fez seu cabelinho foi o Papai do Céu. E hoje ela é uma menina de 15 anos, totalmente empoderada, ela tem um discurso 10 vezes melhor que o meu. E depois o outro marco, eu falo que eu tenho a minha certidão de nascimento, eu tenho 42 anos. A minha certidão de nascimento como negra, ela acontece aos 30 anos. Mesmo foi depois da maternidade. Porque foi aí o cabelo realmente, porque todo mundo se sente à vontade, gente que nunca te viu na vida, fala pra você, olha pra você e fala, ai, olha, você não quer um cabeleireiro? Olha, você não vai cortar o cabelo? Ai, não sei o quê. Então, assim, e eu trabalhava na rede pública de ensino, na educação, e isso era muito forte. E aí os meus alunos começaram a me chamar de Tia da Mata, por causa da Vanessa da Mata. E aí essa identificação juntou tudo, porque daí eu deixei o cabelo mais ainda e incorporei a Tia da Mata. E aí eu deixava também meus alunos negros mais à vontade, né? No meio porque os negros eles vão se isolando na escola, eles vão formando, só que no mesmo tempo são solitários. O negro, os adolescentes, o que eu percebia, eles não ficam junto com os outros, ficam às vezes para uma certa coletividade, mas aí ele tem que se subjugar, porque daí ele é sempre alvo de chacota, ele é sempre o cara que vão fazer piada, que vão não sei o quê. Então, ou ele é bem legal, ou ele é todo de bom, todo legalzinho, ou ele se isola e fica um pouco mais retraído. E aí o negro, ele vai sobressair, que eu vi nos adolescentes, a mesma coisa de sempre, né? No futebol, onde é permitido, nas artes, quando canta bem, quando dança, então dança, sempre vão olhar para o negro, futebol, sempre vão olhar para o negro, mas aí quando ele lê bem, quando ele se articula bem, quando ele se comunica bem, aí ele vai começar a ter olhos tortos. Então, e quando ele questiona também, quando ele é questionador, ele incomoda muita gente. Então eu acho que isso hoje a abertura da gente continuar incomodando, a gente continuar falando, a gente continuar questionando.
e conhecendo os nossos ancestrais, conhecendo a nossa raiz, conhecendo que vem de música, que vem de tudo. Eu assisti a exposição aqui 100 anos de Cartola e ver como o samba conta história, como o samba é político, né? E assim como hoje o rap é político, o hip hop é político, o funk é político, se a gente for falar, porque mexe em várias feridas. E a gente, pra sarar algumas coisas, eu acho que tem que mexer. A gente não tem que ficar mais quieto, falando deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Não, a gente tem que falar. E graças a Deus, essa oportunidade a gente tem. E que a gente tem que continuar lutando para que a gente possa continuar falando. É isso. Posso? Meu nome é Leandro, sou professor da Rede Pública Estadual. E eu acho impressionante que quando ela começou a falar agora, já no final, sobre o perfil do menino negro, eu tive a sensação de que ela estava me descrevendo ao longo da vida. Eu sempre me vi assim. Eu sempre fui muito calado, sempre fui muito retraído, e como eu nunca fui bom de futebol ou esportes de um modo geral, também não sou bom dançarino, então eu acabei me isolando de todos. Era sim o alvo de chacota preferencial, digamos assim, entre aqueles que conviviam comigo no ambiente escolar, por exemplo. E penso que esses marcos eles só existem porque nós somos ensinados desde sempre a não sermos negros. Nós somos ensinados de que ser negro não é bom. E se ser negro não é bom, você não quer ser negro. E muitas vezes isso não é consciente. O pior disso é que você não é negro e também não é qualquer outra coisa, porque aí surgem um sem número de classificações. Então você vira moreninho, você vira bombom, você vira qualquer outra coisa, e menos negro. Então eu entendo também que houveram alguns marcos ao longo da vida que me estabeleceram e fizeram eu entender e buscar a estética negra, buscar... eu ainda acho que eu estou construindo essa estética, mas buscar me enxergar como negro. E eu penso que o primeiro grande marco para mim foi ainda na adolescência, quando durante alguns anos eu me envolvi, fiz teatro amador, escrevi para teatro, atuei, e isso me fez entrar em contato com uma gama de discussões que eu não tinha até então. Isso foi muito importante para mim. O segundo marco para mim, ele vai aparecer muitos anos depois, já adulto, já depois dos 30, quando eu começo a questionar a minha religiosidade. Mais ou menos na época que eu fazia teatro, eu rompi com o catolicismo, que era típico que é a base da minha família, digamos assim, a minha criação. Mas eu não fui para lugar algum. E depois dos 30 anos, por volta dos 35, vamos dizer assim, portanto, bem depois dos 30, eu começo a me aproximar do candomblé. E perceber ali algo que me tornava parte de um todo, parte de um contexto maior. Então isso para mim foi essencial. E hoje eu tenho noção de que não se trata simplesmente de crer ou não crer nessas entidades, mas de perceber que naquele ambiente você não é estranho, você não é olhado, não é visto como alguém
à parte. E nesse meio do caminho, antes de assumir como professor de História na rede pública estadual, eu entendo que o terceiro grande marco, que é o que me define hoje também, foi a experiência como agente educacional, que é um profissional, digamos assim, é um cargo do setor pedagógico dentro da Fundação Casa, onde você basicamente vê ali meninos negros, periféricos, favelados, a sua grande maioria, quando não estão ali por conta da burocracia do judiciário, estão ali por pequenos crimes, pequenos furtos. Meninos sem nenhuma condição de ser outra coisa que não interno da fundação, porque a vida e o próprio contexto onde ele se insere não lhe permitiu. Então esses são os principais marcos. E para finalizar, não sei, para não monopolizar o tempo, eu penso que o quarto elemento é do final do ano passado. Os meninas que eu leciono, eles já receberam um cara com toda essa gama de discussão, com um histórico de militância em partidos, em movimentos sociais. Foi a forma como a rede pública estadual trata a construção do currículo, como trata os seus alunos. Quando eu percebi que para gerar estatística eu sou obrigado a aprovar crianças sem condição e que isso mais para frente vai repercutir enormemente na vida de cada um, na medida em que eu percebo que jovens vão chegar no terceiro ano do nível médio sem saber minimamente ler e escrever, como analfabetos funcionais. Então, isso me fez me entender como negro e em contato aqui com Abdias eu ainda me sinto mais negro. Eu queria aproveitar esse gancho e colocar um pouco da minha identidade como surdo, incluindo tudo isso que todo mundo falou. No meu histórico familiar, como eu tinha citado um tempo antes, eu não tive nenhum estímulo tanto para a cultura negra quanto para a cultura surda. Eu nasci surdo e a minha família sempre me deixou muito livre, sem muito estímulo, sem muito ensino. E aí eu desde pequeno sofria muitas ofensas relacionadas à minha cor, à minha raça. Então me chamavam de fedido, ficavam apontando pro braço e falavam assim, as meninas falavam, não vou poder namorar com você, você não vai namorar ninguém. E eu, mais adolescente, sempre abordado por policiais, eu tentando explicar que eu era surdo. E a gente sabe que os negros são mais visados e ainda mais, sendo surdo, eu ainda tinha que provar que eu era surdo, que era pior, que eles achavam que eu estava mentindo. Então, até hoje, quantas vezes eu já fui revistado, já perdi a conta. Então, eu, enquanto surdo, enquanto negro, eu tive essa identidade marcada por essas duas situações, de eu entrar num lugar e segurança me perseguir. Isso é muito comum para as pessoas, que as pessoas negras passem até hoje, isso infelizmente. E eu entrando em restaurante, me impediam muitas vezes, porque achavam que eu ia ser pedinte, ainda mais sendo surdo, sabe? Então, o momento que marcou no reconhecimento da minha identidade foi já quando eu comecei a trabalhar. E eu, enquanto surda, participei de alguns cursos e o primeiro trabalho que eu tive relacionado a essa área foi no Museu Afro Brasil. E lá eu me alimentei, parecia que eu estava saciando aquela fome de muitos anos. E aí eu trabalhei como educador e mediador
muito semelhante ao que eu faço aqui hoje. E aí eu, com muitos grupos de ouvintes, eu fazia essa mediação. E quando eu recebia grupos de alunos surdos, sendo a maioria negros, eu perguntava, quem é negro aqui? Só 3 levantavam a mão e a maioria falava, não sou, não sou. Eu falava, olha, por que você não se acha negro? Não, porque minha família falou que eu não sou, tal. E aqui, naquele momento eu me enxerguei, eu falei, puxa, eu cresci assim. Eu era assim, eu fui essa criança como essa que está na minha frente, que cresceu achando que não era negro. E aí eu falei, não, eu não posso deixar isso acontecer. Agora eu tenho um papel a cumprir, eu tenho uma responsabilidade de empoderar essas crianças surdas, esses adolescentes. E aí eu tenho contato com diversos surdos no Brasil inteiro. Nós da comunidade surda, a gente tem um relacionamento, a gente se encontra, a gente se conversa. E aí eu troquei ideias com alguns amigos que inclusive têm mestrado, têm doutorado, são pesquisadores acadêmicos. E aí a gente começou a levantar um pouco dessa discussão dos surdos negros. E o que eu falo que é muito importante é a gente ter referência. Porque a gente precisa de ter referências para a gente poder se enxergar. Para a gente entender que Zumbi dos Palmares, Dandara são nossos heróis, Abdias Nascimento são nossos heróis. E essas personalidades são nossas referências, porque a gente não é ensinado a olhar dessa forma. A gente tem que olhar para as nossas raízes, a gente tem que entrar em contato com essa cultura. Falar assim, olha, eu não sou assim, a gente não precisa excluir os brancos disso, isso não significa que agora a gente vai criar uma sociedade à parte, não. A gente só precisa entender que nossa raiz, nossa cultura tem tanto valor quanto essa, e que a gente precisa ser tão respeitado quanto. E que a gente não precisa aceitar esses rótulos que são impostos desde muitos anos. Então a gente, nessa ocupação, a gente aprendeu muito sobre isso, sobre esses rótulos que a Abdias fazia questão de não aceitar. Então essa frase do é assim mesmo, é assim mesmo. Quantas vezes a gente ouve, não, preto é assim, não, é assim, não, esse povo do samba é assim, sabe? Porque quem tem esse direito de dizer, sabe? A gente tem igualdade, a gente precisa mostrar que a gente já reconheceu de repente a nossa identidade e compartilhar isso com os outros, porque outra pessoa pode estar precisando desse marco na vida, sabe? Olha, e talvez a minha cor de pele não seja negra, mas a minha família é de negros. Eu percebo pelos mesmos traços. E eu conheço colegas, tenho amigos que a família tem de tradução indígena. Eu conheço gente que tem 3 culturas correndo na veia: indígena, branca, negra. E assim, como a maioria dos brasileiros, sabe? Então é importante a gente entender que esse reconhecimento, ele acontece não só da pessoa se enxergando sozinha, mas do compartilhar com os outros. Por isso que esse sentimento de empatia, essa atitude de empatia é tão importante hoje e é importante antes, na época que Abdias Nascimento fazia suas manifestações e tudo. E agora eu queria saber, eu vi que muitas pessoas negras se manifestaram, mas eu quero deixar à vontade também para pessoas que têm outra etnia que quiserem comentar, falar uma coisa sobre. Mas também pode ser pessoas negras, pode falar. É que ele falou sobre a criança, eu sou educadora com crianças de 4 anos apenas. E 80% no Pirituba, 80% das crianças são pretas e pobres, mas elas não se veem como pretas. Sempre nos primeiros dias de aula, as crianças ficam me olhando, assim, admirada de ver uma preta de cabelão, ainda ficam me perguntando, nossa, por que seu cabelo é assim, quer pegar no cabelo e tal. Aí eu sempre procuro trazer a cultura preta para a sala de aula. E um dia, esse ano ainda, eu trouxe sobre os heróis, porque eles adoram os heróis e mais os heróis brancos, né? Eu trouxe todos os heróis pretos, as princesas pretas, e perguntava para eles. Antes passava tudo sobre o desenho, sobre o que estava lá escrito, né? E depois falava sobre os heróis de verdade, os príncipes de verdade, né? E perguntava para eles, vocês gostaram deles? Eles são melhores do que os brancos? Nenhum deles gostava que os heróis eram pretos. Mas por que vocês não gostaram? Porque não sei. Aí um apenas, o mais escurinho, falou porque eles são pretos. Não gostaram justamente porque os heróis eram pretos ou as princesas eram pretas, entendeu? Então,
é bem o que ele estava falando, sobre não reconhecer, mesmo 80% são pretos, não reconheciam que eram. E nem viam também que estavam menosprezando um herói e uma princesa preta. É um pouco como nós vemos na exposição Diálogos Ausentes. Tem um vídeo, acho que é lápis de cor, que mostra como as crianças, isso é uma coisa que a gente conhece desde há muito tempo, as crianças negras costumam se desenhar com lápis de cor, que é chamado a cor da pele. Cor da pele de quem? Né? Então, esse lápis meio cor de rosa virou lápis da cor da pele. E você entrevistando as crianças, elas... Então, uma menina muito querida da nossa família, anos atrás, fez um desenho de mim e me colocou como loura, assim, loura muito loura, aquele cabelo, né, amarelo mesmo, e de olhos azuis. E eu perguntei para ela, eu disse, mas isso não parece comigo, eu não tenho esse tipo de olhos e esse tipo de cabelo. E ela disse, mas a senhora é a rainha. Então, assim, outra menina pequena, que a professora negra, né, o exercício era desenhar a professora, e ela fez um retrato da professora como uma pessoa loura. E a professora disse, mas isso não parece comigo, eu não sou assim. E ela disse, mas a senhora é bonita. Né? Então, assim, essas coisas são inculcadas nas crianças desde... E não é necessariamente pelos pais, porque os pais chegam e dizem, ó, bonito é louro. Não é isso, não funciona dessa forma. É uma coisa muito difusa e é muito difícil. Então, a infância realmente é um momento importante para a gente começar. Eu acho que isso, aproveitando o gancho, a gente está falando de racismo estrutural. Porque acho que a gente também chegou num ponto que a gente precisa evoluir. A gente não tem que achar só que o racismo é chamar o outro de macaco. A gente tem que discutir o racismo estrutural. E isso é o racismo estrutural. O racismo estrutural ele passa pela falta de representatividade. Porque a representatividade importa sim. Porque quando a criança não tem referência na televisão, a criança não tem referência na revista, ela vai achar que bonito é a pessoa outra. A gente é mais de 50% da população. A gente não tem como aceitar essa mínima representatividade que é nos imposta na TV, nas revistas. Porque para a gente se achar, a gente tem que ir pelos meios alternativos. Eu falo isso porque eu procurei uma mochila para minha filha de uma personagem negra e eu tive que caçar muito. Eu procurei muito e você não vê. Hoje, por exemplo, esse ano eu fui ver e não tem. É que ela já tem a mochilinha dela, eu paguei mais caro, fiz questão dela ter isso. Para ela foi só uma mochila de rodinha porque ela tem 2 anos, mas para mim foi importante porque tinha uma personagem negra na mochila. Mas isso a gente tem que garimpar, a gente não acha. Então eu acho que a gente precisa discutir, a sociedade precisa discutir o racismo estrutural. Enquanto a gente não começar a discutir isso e não levantar essas questões, eu acho que a questão do diálogos ausentes é muito importante. Eu acho que o Itaú teve uma visão, como surgiu essa exposição, acho que teve uma visão de entender que se precisa conversar sobre isso. Só para entender muito o que você está falando, só para o pessoal entender. Eu não sei se todos conhecem, por que do Itaú começar a abrir mais esse espaço. Tem muita gente entrando aqui e falando, nossa, mas eu não estou entendendo por que tanta coisa sobre negros. Há um tempo atrás, teve uma mostra, uma série de teatros que a gente teve uma programação aqui, um espetáculo de teatro, e um deles, da Companhia Fofos, divulgou o cartaz e tinha um blackface no cartaz, e uma ativista das redes sociais, a Stephanie Ribeiro, ela iniciou um debate, e aí o Itaú Cultural, então, no lugar do espetáculo, abriu espaço para debate, a gente trazer essa conversa, e daí então surgiu a sugestão homenageando artistas e personalidades de pessoas negras,
para também trazendo esse reconhecimento mesmo. E aí, essa exposição que está aqui no primeiro subsolo, que muitos estão citando, eu estou citando, pode ser que alguns não conheçam, reúne obras de artistas que participaram desses encontros no ano de 2016, desses diálogos ausentes, e algumas obras estão expostas ali. Então a gente tem algumas atividades da programação que estão relacionadas com a exposição da Abdias, que se encerra hoje, e também com o Diálogos Ausentes, a exposição. E aí é para promover também a importância dessa discussão sobre o protagonismo das pessoas negras, sobre a representatividade. E aí essa roda de conversa também tem esse objetivo, para cada um entender a sua identidade, saber, começar a refletir sobre qual é o seu papel daqui, gerar esse empoderamento sendo pessoa negra ou não. Então era isso, só estou complementando porque muita gente pode não conhecer. Mas só finalizando. Teve que ser provocada a discussão, certo? Com que ela disse. Não foi ao nível, não foi espontâneo, teve que ser provocado. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que provocar. Não ficar, não, deixa pra lá. Vamos provocar, vamos falar. Também eu acho que, só finalizando, mas eu também acho que a gente precisa ser o protagonista da história, porque o que muito acontece é assim, às vezes as pessoas não negras estão contando a nossa história, sendo que tem negros competentes para fazer isso. Então eu acho que além de discutir o racismo estrutural, eu acho que precisa dar espaço para os negros, para a gente contar a história, para ficar uma coisa mais verdadeira, assim, ó. Posso falar uma coisa? Acho que uma coisa que eu aprendi com a Abdias também, né? Que foi importante ela falar dessa história de racismo estrutural. Mas foi curioso que você levantou essa questão da representatividade, né? De não ver, por exemplo, os políticos negros, os empresários negros, né? Os artistas negros. Mas eu acho que antes da gente estar pensando, né, da gente estar percebendo essa falta de pessoas pretas ocupando lugares de referência, de chefia, de comando, eu com a minha pequena contribuição ao debate, à luta, eu comecei a perceber que existe por trás o fundamento disso, né? O fundamento disso ele está numa ordem institucional, sabe? Eu acho que toda educação, toda a mídia, todo o sistema de ensino, todo o sistema carcerário, todo o direito, principalmente o direito, as questões relativas à legalidade, à jurisprudência, ela tem como base uma pessoa humana, um grupo de indivíduos que criou essa legislação, né? Que inventou essas leis, que escreveu esses saberes. Então acho que fazer um acompanhamento genealógico, um estudo histórico de onde começou, né? Porque o ser humano não recebe as coisas de Deus, é o ser humano que cria as coisas, né? E do meu ponto de vista, essa ideia de sociedade racista, ela tem uma gênese, ela tem um começo. Do meu ponto de vista, é a Revolução Francesa, de 1789, do ponto de vista histórico, político, e do ponto de vista filosófico, o pensamento de um cara que até hoje é super importante para a formação dos saberes, que é o Kant. Né? Foi o cara que colocou a racionalidade como aquela referência na produção dos saberes, tanto na ciência quanto na filosofia. E era um cara branco, protestante, supostamente heterossexual, né? E até hoje se a gente for fazer uma análise, por exemplo, da Constituição do Estado Democrático Brasileiro, se a gente for fazer uma análise do Estatuto da Igualdade Racial, se a gente for fazer uma análise da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a gente vai ver que essa ideia de dignidade da pessoa humana, ela tem sexo, ela tem gênero e ela tem religião. Ou seja, a base da nossa sociedade moderna é macha,
né? Para não dizer macho, protestante, cristã, e que não agrega diferença. Coloca a mulher lá no chão, os povos pretos e os indígenas da Ásia, das Américas, da África lá no chão, para colocar esse tipo nórdico, como se fosse referência de todos os saberes. Então, do meu ponto de vista, eu acho que só vai acabar com a destruição completa dessa sociedade. Numa boa, uma transformação. Eu acho que até chega a ser ingenuidade a gente defender um Estatuto da Igualdade Racial sem conhecer o que está por trás. Sem conhecer essa base. E, ao mesmo tempo, as lutas que são baseadas pelo ódio, pela separação. Porque nem o preto nem o branco entendem o que está por trás disso. Eu estou falando do que eu tenho aprendido, né, com essa rapaziada. Abdias, Lélia, Cobrinha, minha mãe Beata. Uma galera que está vindo com força aí há muito tempo. E eu nunca consegui entender por que os movimentos não alcançam esses resultados que sejam compatíveis com o tamanho do esforço que os pretos têm feito ao longo da história. É por causa disso, do meu ponto de vista, porque tem preto que está pensando que nem branco, branco pensando que nem branco. Acho que tem esse equívoco aí. E qual é a base da mudança? Acho que a base da mudança é isso aqui mesmo, como já diria Milton Santos, sabe? Que é um intelectual preto, que não tocou na questão racial ao longo de sua obra, mas trouxe muita referência para a gente começar a pensar a pobreza, a solidariedade, a cultura de periferia, que só acreditava que justamente momentos como esse, de integração e de amor, aqui não tem ódio. Pô, a Elisa foi casada com o mestre, sabe? E aqui me ensinou pra caramba. Foi quem começou a me mostrar a história, aquela linha da vida, lembra? Naquele seminário da Comuns? Tá aqui. Tá aqui, né? É. Então, tem que ver. A ciência já comprovou que a vida começou na África, então todo mundo é afrodescendente. Não faz sentido falar assim, afro-brasileiro, todo mundo é afrodescendente, acabou. E eu sou preto. Você é branco? Não, eu tenho pele clara, mas eu quero ser preto. Você quer? Beleza. Você nunca vai conseguir ser preto. Você nunca vai ser tratado como preto pelo sistema. Mas claro, pô, vem treinar comigo a capoeira Angola. Pô, bora lá pra casa. Você vai ser um Ogã, vai ser um Iaô, é branco, preto. Então, a cultura tá no mundo pra isso, velho. Falar de apropriação cultural também é um lugar que eu acho que não adianta. Apropriação cultural, como é que é isso? Tá na discussão, vamos discutir sim. Porque afinal de contas, todo preto, porra, a gente pode sair da favela, mas a favela não sai da gente. A gente tem um lance do ressentimento, do ódio consigo próprio, que é a primeira parada para superar. Amor próprio, sacou? Tem que ter amor próprio e amor pelo outro. Mas se o outro vier de ódio, a gente tem que cair dentro também. Mas com inteligência, porque não matar a gente aqui é todo mundo irmão. O que a gente tem que destruir? Quem que precisa morrer para o sistema mudar? Tem que ser malandro para ver essas coisas, malandro e malandra, sabe? Então, a minha malandragem me levou até esse lugar, perceber que o sistema ele tem uma gênese, uma história concreta. Começa em 1789, na Revolução Francesa. Você vê um preto defendendo Montesquieu, como o Fanon falou, você pega um preto citando Montesquieu, esse preto tem que ser vigiado. Por quê? Está pensando, pô, acho que a gente está vivendo um momento que tem que ter outros valores em jogo aí. Privilegiar a formação das culturas de terreiro, os mestres analfabetos. Quem disse que analfabetismo é status para alguma coisa? Ali tem um vídeo de uma senhora, mãe Beata de Manjá, minha mãe de santo, que chamou Abdias de professor e disse: quem sou eu para levar a palavra de Abdias adiante? Tem essa frase ali, né? Ela dizendo. São formas de pensar. A gente pega a gramática da língua portuguesa, pega uma poesia preta, você pega um preto escrevendo na norma culta, pelo menos eu desconfio. É um trabalho de qualidade, mas eu desconfio. Por que eu quero falar na norma culta da língua portuguesa? Então são coisas que a dominação vai estar dentro da gente, está no outro. Não é só o outro que está de fora que sacrifica a gente, que domina. A gente mesmo se odeia, a gente mesmo se sente mal, a gente mesmo se despreza. Enfim, é porque faz tudo parte de uma cultura, né? Essa cultura ocidental aí, hegemônica, muito doida, machista pra cacete, racista. Isso está na gente, desde pequeno. Então acho importante. Obrigado até por me escutarem assim, falando pra cacete. Eu acho que o irmão ali, ele é surdo. Não sei se vocês repararam, mas como é que ele fala com o corpo? É isso que falta pra gente. Eu jamais conseguiria falar assim pra vocês e me fazer entender perfeitamente, sabe? Dessa forma. Eu acho que a Revolução Francesa prejudicou demais. Não dá! Tem que ter isso aqui. É a mesma coisa. Eu sou assim, ó. Eu sinalizo assim, malandrão. Pois não mas é o corpo, brother. A história tá no corpo, não tá ali de cima pra baixo. É tudo junto, eu acho.
Mas o que você está falando eu acho bem pertinente, mas além do que você está falando, você não acha que também está muito pautado nessa questão econômica, além da questão da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa, do protestantismo, dos brancos ascenderem ao poder e ditar as regras? Você não acha que também ficou muito em cima dessa podridão que foi todo esse período, principalmente da escravidão negra, né? E da aceitação por uma questão puramente econômica, né? Capitalismo extremo, sabe? Tipo, a gente vai aqui conduzindo os negros como propriedade, como escravos, como e fazendo a coisa acontecer e implantando na cultura, na cabeça de todo mundo que são escórias, são isso, são aquilo, e eu acho que também está muito em cima disso, além de toda a questão da filosofia, da política, eu acho que ficou muito na questão econômica também, que foi grande reserva de mercado, como a África até hoje, né? A América Latina para os Estados Unidos e a África para o resto do mundo, aquela coisa de reserva de mercado futuro. Ali tem muito petróleo, tem muito minério e tal, então vão deixando aí, né, aniquilando esse empoderamento, como alguns de vocês falaram, e com esse intuito de, lá no momento certo, eu vou lá e me aproprio de todos os bens, de toda a riqueza de solo, de recursos. Às vezes eu penso que passa por aí também, não sei se... Perfeito. Assim, sem querer estabelecer um diálogo, mas acho importante você botar isso aqui até para elucidar o que eu quero dizer, né? Eu acho que o ponto de vista econômico, ou melhor, acho que a realidade, os fatos, a natureza, ela pode ser contemplada de vários ângulos, né? Você faz um filme, você coloca a câmera aqui, depois repete a mesma coisa daqui, né? Depois daqui e tal. E é isso, acho que o saber é isso. Você vai observando a natureza, a realidade, com várias lentes, a lente da economia, a lente da filosofia, a lente da antropologia, a lente da sociologia, a lente da ciência política e tal. Só que, porque eu estudo filosofia, né? Eu acho que o saber filosófico ele é aquele que tenta encontrar uma identidade entre esses saberes, de que maneira eles se articulam, né? Quando eu falo do Kant ter colocado o homem branco e tal, é como ver esse homem branco como se ele fosse a referência para a produção de todos os saberes, sabe? A racionalidade humana como a fonte da produção em filosofia, como a fonte da produção na antropologia, como a fonte da produção na biologia e como fonte da produção na economia, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente está vivendo um momento muito crítico atualmente, que da mesma maneira que eu percebi com a ajuda de vários sábios, eu não estou falando nada que venha da minha cabeça, né? Estou falando pelo que eu tenho observado, escutado e aprendido dos mais velhos, dos meus mestres, dos meus professores, pretos e brancos, homens e mulheres, né? Que da mesma forma que a gente pegando o início da nossa era moderna, ali com a Revolução Francesa, 1789, com essa ascensão da filosofia do Kant, se a gente pegar uma palavra, uma ideia, para colocar como engrenagem, como fonte para a produção de saberes, né? Como aquela ideia inspiradora, aquela ideia que detona, aquele motor da produção de todos os conhecimentos, a gente pode falar que é o homem, a partir do século XIX, no início da modernidade, o homem. O homem se torna o centro do universo, o centro da produção dos saberes, o centro e o paradigma da verdade. Hoje em dia, evidentemente, a ciência econômica foi acompanhando esse caminho, e a gente, dentro da economia, a gente teve vários pensadores que foram pensando as relações de produção, as relações de troca, né, influenciando o pensamento político das nações, a formação das nações. E hoje em dia, eu acho que não é mais o homem, não é mais a razão. Foi refinando, sofisticando para uma coisa muito pior, que é o cálculo. O cálculo. E quando eu falo cálculo, eu digo finança, sabe? Acho que essa ideia da metafísica das finanças, né? Essa verdade financeira é o que move a vida da gente. Ou seja, por que decidiram abolir a escravidão? Para os pretos consumirem, sabe? Então, tem até um filósofo do Camarões que dizendo que existe um novo vir a ser preto do mundo, que a maioria das pessoas está se tornando escravas do capital. Quando eu digo capital, não é o capital que o Marx criou lá no século XIX. Essa finança, essa ideia da finança, do acúmulo de dinheiro. E esse dinheiro ele não é mais físico, ele é um dinheiro virtual.
é uma conta do banco, é acúmulo de finança e endividamento. Quem aqui não tem dívida? Quem aqui não tem dívida para pagar? Alguém aqui não tem dívida para pagar? Ou seja, inventaram um sistema financeiro. Parabéns, hein? mas a gente tem que tomar cuidado para não se endividar. Tá vendo? Eles criaram de uma forma muito capciosa. O poder do ser humano não está mais na potência da palavra, não está mais na potência do sangue, nem da força física. Está no poder do... O cara pode ser um nerd fraco lá, tá? Ele não faz exercício físico, ele não se exercita, ele não lê muito para adquirir cultura, ele quer lucrar, ele quer lucrar, ele quer lucrar. A sensação de poder dele está no acúmulo de capital. Eu acho que isso passa para todos nós, de certa forma. A gente quer se sentir bonito. Deixa eu só fazer uma parte. Claro. Eu tava no SESI. Gente, desculpa. Eu detesto interromper. Eu também Desculpa. detesto me alongar. É porque eu estou... preciso controlar o tempo por conta da nossa atividade aqui. Eu sei que a conversa está muito boa. Tem bastante gente que ainda quer falar. Infelizmente já tinha uma senhora inscrita aqui. Ela vai ser a última a se colocar nessa atividade oficial. Mas quem quiser continuar aqui, fica à vontade para se trocar ideias, trocar contatos e continuar conversando. Mas eu oficialmente preciso encerrar, tá ok? Porque eu também tenho horário, eu tenho outras atividades aqui, tá bom, gente? É só para ela ensinar rapidamente. Gostaria de saber que a iniciativa do Itaú não foi pelo belos olhos, né? Bom, eu tive a oportunidade de ter conhecido o Abdias e comecei a militância do movimento negro em Recife, nos anos 80, né? Início de 80, e hoje sou professora da rede estadual de História. Aí compartilho com você as questões do negro, é muito complicado, né? Bom, mas o que eu queria estar vendo aqui é o seguinte: tomara que o Itaú não fique só na exposição do Abdias, né? Não é um top nosso, a gente tem além dele, com todo respeito e tudo mais. Nós temos vários no Brasil inteiro, tanto na área de intelectual e artista, né? Por esse Brasil afora, o que fez na área política, social. E uma coisa, quando eu vi a exposição aqui, eu falei, pô, o que está ligado ao 20 de novembro? Né? A data está diferente e tal, enfim. A discussão aqui, eu queria até puxar por outra circunstância, a gente se falando de estar nesse espaço aqui. Do momento atual que a gente está vivendo, quando ele colocou ali da escola pública, e a experiência sua dos alunos, que não se vê como uma pessoa negra, nesse momento atual, as crianças pequenas agora, né? Imagina os adolescentes e a questão social aí relegado maior. Bom, para finalizar, assim, o que nós conquistamos a nível de estrutura do poder do Estado, a gente está perdendo. Tem, acho que todo mundo aqui deve conhecer, o Maurício Pestana, que acabou de sair da Secretaria de Política da Questão Racial de São Paulo, né? Eu peguei uma exposição do governo estadual, bastante livro que ele fez, que ele desenhou, que ele pintou, que ele fotografou, e isso não chegou na escola estadual. Eu estou há 23 anos na rede. Eu tenho ele em casa porque eu peguei lá nesse dia, até agora não consegui fazer um trabalho na escola com ele, esse material, e a gente fosse mapear e pautar aqui e levantar o nome de outras pessoas negras que fizeram, que estão aí vivos fazendo também, a gente ia aqui, né, mais outro tempão de exposição. Mas enfim, muito bom. E tomara que o Itaú não pare só nele não e que a gente participe mesmo. Olha, rapidamente, a próxima ocupação Obrigada. vai ser da Conceição Evarista. Muito bom. Em maio. Maio? E é sobre isso que a Elisa pontuou, Mulher, né? que eu queria dizer que os encontros e diálogos ausentes continuam ainda esse ano. Então, é importante vocês conhecerem, se fizerem interesse, a gente traz artistas da atualidade, negros, né, e discussões também atuais. Vocês fiquem à vontade para consultar a nossa programação, teremos várias ocupações e eu agradeço a participação de todos, agradeço o Itaú Cultural, também agradece, ele é um espaço sempre aberto para todos. Muito obrigada.